Pessoas no privado me perguntaram referente ao jejum. E como é uma pergunta que muitas vezes é até frequente em alguns vídeos, né, em alguns comentários, eu optei por fazer esse vídeo para explicar para todos vocês a respeito sobre 3 jejuns que a Bíblia nos fala, tá? Poderia ter falado sobre alguns outros? Sim, mas eu escolhi esses 3, tá bom? Que é o jejum de Daniel, o jejum de Esther e o jejum de Jesus, que são jejuns bem conhecidos. E eu vou explicar um pouquinho sobre cada um deles para você nesse vídeo, sobre esses 3 jejuns e como eles foram feitos. E também vou estar explicando como você deve fazer um jejum. O que você precisa entender é que o jejum na Bíblia nunca se tratou de um ritual que era vazio, tá? Nem uma competição espiritual de quem fica mais tempo ou horas de jejum. Até porque isso seria ridículo, né? O jejum, na verdade, é uma ferramenta que alinha a entrega, a sensibilidade e o espírito. A verdade sobre o jejum é que o jejum, ele não é e nunca foi gerado para machucar o teu corpo, nem para provar algo para Deus. O jejum é para silenciar a sua carne e fortalecer o teu espírito. Esse é o principal ponto do jejum. É individual, é direcionado e é feito com sabedoria. Quando a gente faz o jejum, todo mundo vai fazer jejum de 21 dias, todo mundo faz por si. Cada um vai fazer por si, porque o jejum é algo individual, é pro indivíduo que está fazendo, tá? Deus, ele não pede que nós venhamos jejuar de uma forma que destrua a nossa saúde. Tem pessoas que têm diabetes, que têm outros tipos, pressão alta, hipertensão, outros tipos de enfermidades que não as possibilitam de fazer um jejum de 6 horas. Mas é porque eu preciso fazer, porque o pastor pediu para que eu fizesse um jejum de 6 horas. Aí esse jejum se chama jejum de tolo. Por quê? Porque você vai pegar um jejum que destrói a sua saúde, porque você não pode ficar sem o alimento, né? A não ser que você faça o jejum imparcial, né? Não o total. Mas se você fizer o jejum total, você está literalmente fazendo um jejum que não é uma consagração real, porque ele está literalmente destruindo a sua saúde. Seria algo que tá trazendo desequilíbrio para você. O Senhor, ele honra o coração disponível, não um sacrifício irresponsável. Ficar 40 dias sem comer e sem beber água, sendo que você não se prepara para isso, não consegue ficar nem 2 horas, é um sacrifício irresponsável. Se você tem uma enfermidade que te impossibilita de ficar 6 horas sem se alimentar e você fica 6 horas sem se alimentar, isso pode prejudicar a sua saúde. É o sacrifício de tolo, sacrifício irresponsável. Não é visto com bons olhos pelos céus, tá? Então vamos lá. Falando sobre os 3 jejuns que existem na Bíblia de forma resumida. Há o jejum de Daniel, lá em Daniel 2, em Daniel 10, do versículo 2 ao 3, vai falar que Daniel fez um jejum de alimentos desejáveis. Ou seja, ele não comeu carne, nem manjares finos, nem vinho. Ele ficou ali se alimentando apenas de legumes durante um determinado tempo. Foi um jejum chamado jejum parcial, focado em consagração e sensibilidade espiritual. Então, foi esse o propósito dele. Ensinou que jejuar não é deixar de comer tudo, mas abrir mão de algo específico por um propósito espiritual. Então, você pode fazer o jejum parcial. Ele é o jejum da Bíblia, que é o jejum que eu tiro algumas coisas. Eu vou tirar açúcar, jejum parcial. Eu vou tirar o refrigerante, vou tirar os fast foods, vou ficar só comendo arroz e feijão ali, e no máximo uma misturinha, sem comer besteirinhas, jejum parcial. Aí você escolhe o que você vai tirar. É o parcial. Não é tirando tudo, é algumas coisas. Principalmente aquilo que te traz muito desejo. Exemplo, tem pessoas que tiram o açúcar por 1 mês. Mas tem pessoas que não conseguem ficar sem o açúcar. E aí tiram bolacha recheada, Danone, salgadinho por determinado tempo. Jejum parcial, tá? Aí vem o próximo jejum, que é o jejum de Esther, que vai falar sobre, ali em Esther 4, versículo 16. Esther, ela convocou o povo a fazer 3 dias de jejum, sem comer e beber. Ou seja, esse jejum é um jejum total, tá? Diante de uma situação que era extrema, ela precisava mudar um decreto, ela precisava pegar aquilo que era algo muito impossível de acontecer, porque tinha sido determinado para o povo um decreto de morte, e ela precisava literalmente movimentar o coração do rei para que ele tivesse um direcionamento e também um despertar para que aquilo não fosse algo realmente real para aquele povo, sabe? Que aquele decreto não vingasse. Então foi um jejum pontual e posicionado por um direcionamento específico. Não foi um jejum na questão de um propósito espiritual, mas foi um jejum para um momento de urgência
que era um jejum pontual, era para uma mudança de urgência, então foi direcionado, tá? Mas aí ela escolheu optar, em vez de fazer um jejum parcial, fazer um jejum total, porém pontual, que não é aquele jejum que você faz, que cada dia você tá jejuando por alguma coisa. É um jejum que você vai tirar um propósito, exemplo, 3 dias, 4 dias, 5 dias, pra ficar sem alguma coisa ou sem determinada coisa. No caso, eles ficaram total, que foi sem água e sem comida. Mas você não é obrigado a ficar sem água e sem comida, até porque o seu corpo precisa muito tomar água, tá? Então, eu vou ficar esses 3 dias de jejum pontuais, que são jejum que tem começo e tem fim. Tem dias específicos, você vai fazer certinho. Então, eu quero fazer 7 dias. Então, eu vou fazer todos os dias durante 7 dias. Pontual, para um propósito, por um decreto que eu preciso mudar, que é algo de urgência, de uma restauração, uma porta de emprego. E aí eu vou tirar o que eu puder. Então, eu posso fazer um jejum total de 2 horas. Então, eu fico todos os dias, nesses 7 dias, 2 horas sem comer e sem beber água. Posso. Posso ficar também um jejum total sem assistir redes sociais durante 7 dias? Posso. Posso, sem consumir, né, as redes sociais. Eu posso também tirar um jejum total, porém de 4 ou 5 horas sem determinada coisa? Pode. Lembrando que não pode ser irresponsável com a sua saúde, senão é jejum de tolo e isso não condiz com bênçãos, tá bom? Isso só vai causar um agravamento da sua situação, tá bom? De saúde. Então, o jejum de Esther nos ensina que há momentos específicos em que Deus conduz jejuns mais intensos, mas não como regra diária. Então, eu não preciso ficar 3 dias direto sem comer e beber água. Eu posso ficar 1 hora, 2 horas, 3 horinhas. Posso, até um ponto que eu aguente. Eu não vou ficar 6 horas sabendo que eu tenho problemas na saúde, aonde o meu corpo precisa de 3 em 3 horas se alimentar, ou que eu tenho medicações que precisam estar ali acopladas com a alimentação. Porque senão isso pode ser um jejum de irresponsabilidade. Você vai parar no hospital e não adiantou nada o que você fez, tá? Então, você pode fazer tanto o total, não precisa ser de 3 dias, mas reduzido, 2 horas, 1 hora, 3 horas, 4 horas, aí você que decide, que é o sem nada, ou fazendo ele 2, 3 horas por dia, como também o parcial, tá? Especificando ali se é espiritual ou se é pontual, que é por uma causa que não se condiz ao espiritual, mas que é necessário também o espiritual intervir sobre aquilo. Aí vamos pro jejum de Jesus. Lá em Mateus 4, do versículo 1 ao 2, vai falar que Jesus jejuou 40 dias no deserto, antes de iniciar o seu ministério. Ele fez um jejum guiado pelo Espírito Santo com um propósito claro. Isso vai nos ensinar que Jesus estava ligado com a preparação espiritual e não para uma exibição. Então, o jejum, irmãos, primeiro, que ele começa no pessoal. Você não pode nem ficar falando que você tá jejuando. Porque eu tô com jejum disso. Que eu tô com jejum daquilo. Gente, você não pode ficar falando isso pra todo mundo, não. Tá bom? Porque é algo muito pessoal. Jesus, ele foi pro deserto jejuar. Ele não foi se exibir, eu consegui ficar 40 dias sem comer, blá, 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 blá. Não, pelo amor de Deus, né? Era uma coisa muito específica, que era o plano perfeito de salvação que ele estava buscando. Então, assim, a gente era uma coisa muito específica, tá? Jejum de Jesus, você pode fazer 40 dias de jejum, lembrando que pode ser de 1, 2, 3 ou 4 horas por dia, ou também até de 6 até algumas horas a mais também, sem ser irresponsável. Lembrando que eu fiz o jejum total de alimentos sólidos, eu vou continuar tomando água. Se o jejum for mais de 3 horas, ok? Porque o seu corpo precisa de água. Vigia. Como você deve jejuar hoje? Com direcionamento de Deus, com sabedoria, com propósito claro e sem copiar o jejum do outro. Sem prejudicar a sua saúde. Porque fulano ficou 20 dias sem comer tudo. Conseguiu só na água. Talvez o seu corpo não aguente. Então, não inventa de fazer moda. Faz as coisas certinho. Que é melhor você fazer certo e direcionado pra dar certo do que fazer algo irresponsável que só vai te prejudicar e no final não mudou nada. Porque Deus, ele viu que a intenção foi chegar no nível do outro, né? Então, cada pessoa tem um corpo, tem uma rotina e tem um chamado. O jejum que agrada a Deus, ele é aquele que gera transformação interior e não desgasta o seu físico. Entendeu? Sabedoria e responsabilidade. Lá em Isaías 50 diz que porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade. Lembre-se, eu posso fazer o jejum parcial, o jejum total, tendo horas determinadas e tendo dias determinados. Então, eu posso fazer 7 dias de jejum sendo parcial. Então, eu vou tirar besteirinhas durante 7 dias. Ou o total, por algumas horas. Tá? Mas não esqueça de ser responsável.